O autocuidado e a valorização do trabalho feito pelos monitores das casas de acolhimento de Passo Fundo são questões desenvolvidas desde 2014 dentro de um projeto chamado Educação e Cidadania, uma ação aqui da UPF. Um documentário e uma exposição fotográfica foram, inclusive, lançados no final do ano passado com a ideia de fortalecer o dia a dia desses cuidadores. A UPF TV, a Rádio UPF e 4 cursos aqui da universidade são parceiros dessa iniciativa. Acompanhe agora um trechinho desse documentário. Eu fui com 2 anos de idade pro orfanato. Daí a gente era em 8 irmãos. Nós fomos 8 pros abrigos. Eu me lembro da tia Denilda, da casa Anitta, que eu passei pelas 3 casas. Tia Denilda era que nem uma anjo da guarda pra mim. É uma relação afetiva, uma relação quase que de pai e filho, de mãe e filho, porque as crianças e adolescentes, eles não nos enxergam como funcionários de uma instituição, eles nos enxergam como seres humanos adultos que estão ali para dar esse carinho que eles não têm de outras, que não vem de outro lugar, que não vem de outra pessoa. Por causa que eles são tudo carente e a gente vê aquelas crianças ou choram, precisam de um abraço, precisam de um carinho, de uma proteção. Eu conheci uma pessoa e estou gostando dessa pessoa, eles vêm e contam para mim, como se eles fossem contar para a mãe. Esse é um assunto muito sério e durante toda esta semana nós estamos recebendo aqui no estúdio convidados que estão falando sobre adoção. Quem não é adotado tem como alternativa as casas de acolhimento institucionais. Em Passo Fundo, 46 crianças e adolescentes que estão em uma das 3 casas da cidade recebem o cuidado de 41 monitores e 3 coordenadores. Nestas casas, ou eles irão retornar para suas famílias de origem ou serão adotados por outras famílias. Bom, para falar um pouco sobre esses locais e do trabalho feito pela UPF com os cuidadores, a nossa convidada para encerrar essa série é a coordenadora do projeto Educação e Cidadania, professora aqui da UPF, doutora em Sociologia, Cristina Fiorese. Seja muito bem-vinda, você que é nossa parceira no dia a dia da gente, agora conosco aqui no estúdio. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Bom, a gente acompanhou esse assunto durante toda a semana, você também acompanhou, Cristina. Os monitores, mesmo que de forma temporária, eles são a referência adulta que essas crianças e esses adolescentes têm. Exatamente. Lá em 2014, quando a gente começou a se aproximar das casas de acolhimento, né, para desenvolver esse trabalho com os monitores, a gente foi se dando conta disso, que a gente tinha ali um conjunto de pessoas vivendo uma realidade que a gente pode dizer de invisibilidade social, até porque trabalham com uma temática que é uma temática invisível de algum modo. Pessoas extremamente preocupadas com as crianças, com esse papel de referência que elas exercem junto àquelas crianças e adolescentes. E aí sim o projeto de Educação e Cidadania se deu conta de que o seu trabalho deveria ser de cuidado desses cuidadores que vão, mesmo que temporariamente, às vezes por um tempo maior do que a gente gostaria, porque às vezes as crianças e adolescentes ficam um tempo um pouco mais longo nas casas. Essas pessoas então exercem esse papel fundamental de referência adulta dessas crianças e adolescentes. Você nos falou que esse é um assunto que quase a gente não conversa, é uma situação quase que invisível. E quando se fala sobre o assunto, casas de acolhimento, adoção, se tem muitas vezes a ideia errada. A gente não está falando de orfanato e de nenhum local que implique em maus tratos, por exemplo. Exatamente, isso é muito importante a gente buscar romper esse tabu, né? Que vem de uma história em que as crianças que eram abandonadas, elas ficavam em orfanatos, às vezes numa situação de trabalho forçado, enfim. Isso já mudou há bastante tempo. A legislação toda, ela prevê as casas de acolhimento de crianças e adolescentes como espaços de cuidado.
espaços onde as crianças são cuidadas mesmo por profissionais. Elas têm ali psicólogos, assistentes sociais, todos os monitores, os coordenadores das casas. Essas crianças têm uma série de atividades, elas não ficam presas nas casas, elas têm atividades extra como qualquer criança. Elas vão para a natação, elas vão para os esportes. Ao médico, precisam elas vão fazer ao médico, vacina. elas vão para o psicólogo. Tem tema para fazer. Vão para a escola, voltam da escola, fazem o tema. É uma casa temporária, a gente não gostaria que ela existisse, como já foi dito numa outra entrevista, mas ela existe. Enquanto ela existir, ela tem que ser um espaço de cuidado daquelas crianças e proteção. Bom, e aí o projeto Educação e Cidadania reconhece a importância do cuidado com estes cuidadores. Na prática, é bacana contar para as pessoas como esse projeto funciona, não é? Exato. Como eu falei antes, né? Quando a gente começou a se aproximar das casas de acolhimento, a nossa ideia inicial era trabalhar especialmente com as crianças, e aí fomos nos dando conta que a gente deveria sim focar o nosso trabalho com os monitores, com aquelas pessoas que cuidam das crianças, porque um cuidador bem cuidado também vai exercer melhor o seu trabalho, né? E aí começamos a nos dar conta dessa experiência de invisibilidade desses sujeitos, desses trabalhadores, tanto com relação à sociedade, que vê, às vezes, de um modo muito preconceituoso aquele trabalho, quanto com relação ao próprio Estado, ao próprio poder público, que também, às vezes, não entende muito bem o trabalho daquelas pessoas que é isso, que elas estão lá no cotidiano delas, tendo que dar conta e responder a situações imediatas. Não dá para esperar, tu não pode dizer para a criança que está com dor de dente, vamos esperar até amanhã. Não, tu tem que resolver naquele momento, né? Então, essas pessoas precisam de cuidado, elas trabalham em situações de pressão, né, de estresse, e elas precisam desse cuidado e desse empoderamento. Então, a Educação e Cidadania, ele trabalha nesses dois sentidos. Um deles é promover o autocuidado, e aí a gente tem todo um trabalho na dimensão da arte, terapia e da literatura, e, por outro lado, todo um trabalho de promover essa visibilidade externa, por isso da existência do documentário que a gente viu um pouquinho antes. E a boa notícia é que o projeto segue no ano de 2018. Professora Cristina, o nosso tempo aqui chegou ao fim, a gente aproveita para agradecer não só a tua presença aqui hoje, mas durante toda a semana nos dando uma espécie de consultoria para que a gente pudesse fazer as entrevistas com a melhor qualidade possível, levando informação com muita responsabilidade para quem nos assiste. Muitíssimo obrigada. Imagina. E vem mais séries e assuntos importantes por aí. Eu é que agradeço e agradeço a oportunidade. Obrigada, Thaís. Obrigada.